Por que vamos falar deste assunto? Porque está em jogo aqui a sua vida, o dinheiro que você usa para pagar o leitinho das crianças, a educação, a saúde. É importante saber isso aqui. É como se você tivesse naquele filme que tem duas pílulas e você resolveu tomar a pílula vermelha. E a partir desse momento não tem mais volta. Então, assim, só assista se tiver coragem. Mas se começar, vá até o final. E se gostar, esse vídeo sim, você pode compartilhar, curtir e comentar aqui. Não deixe esse vídeo, esse conteúdo ficar preso aqui dentro do sala de tiro, nesse espaço. Passe ele para os seus amigos, para os seus inimigos, para todos que você tem interesse, que tenha uma mente esclarecida. Essas informações que eu vou passar para vocês, eu posso confiar nelas? Gente, aí tem dois níveis de informação que vocês vão receber aqui. Num primeiro bloco, eu vou mostrar para vocês informações que a própria indústria que trabalha na importação dessas armas, desses equipamentos, PCS e fabricantes me confidenciaram. E eu fico muito grato pelo nível de confiança a que me concederam. Então eu consegui ver formulação de preços, como as empresas atuam, como esses produtos chegam aqui. Eu vou deixar um agradecimento imenso à Suzy, daquela empresa TAG, que todo mundo passou a conhecer muito bem. Para este vídeo e para o meu canal, a contribuição foi a revisão desse material. Então, vocês vão ter um conteúdo muito fidedigno. Apesar de ele ser incrível, quase inacreditável, vocês vão poder conferir e calcular essas coisas. Num segundo bloco, eu vou apresentar para vocês uma outra forma de ver isso. Uma forma que eu criei. Pode ser que outras pessoas façam também, eu só não tenho conhecimento, mas uma forma de você conferir se esse primeiro bloco é verdadeiro, com informações públicas que você encontra em qualquer lugar e que eu vou colocá-las aqui também. Então vamos começar essa viagem e venham comigo. Bem, primeiro a gente vai ter que falar de uma coisa importante, que é o câmbio, o preço do dólar versus o real. Hoje o dólar ainda é a moeda de troca do mundo, né? Vocês devem estar acompanhando algumas discussões aí sobre a predominância ou não do dólar, sobre blocos econômicos e tudo mais. Por quê? É daqui que uma boa parte do sistema de custo começa a ser pensado. Hoje, dia 17 de 2 de 2025, o dólar está custando R$ 5,70. Então, um pouquinho de dólar, você compra um montão de reais. E o que isso quer dizer? Que para eu comprar coisas em dólar, eu vou ter que dispensar muitos reais. E qualquer centavo que suba nessa conta aí de 5,70, 5,70, 80, 90, impacta profundamente na mesa dos brasileiros, no sistema de custos, em tudo. Então, nós importamos muitas coisas, mesmo as empresas nacionais, elas precisam do dólar porque elas compram equipamentos importados. Nós não somos autossuficientes em todas as tecnologias, até muito pelo contrário, em poucas, apesar de o Brasil em certas áreas ser muito desenvolvido. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão do dólar. Se você pensar bem, são centenas de por cento a mais que o dólar é valorizado em cima do real. Então, isso já é uma coisa que é incrível se você parar e começar a analisar o quanto a nossa moeda é desvalorizada. Bem, a gente vai começar a falar de um outro conceito aqui, que ele é balizar, fundamental para entender tudo que a gente vai falar daqui para frente. Essa sigla FOB, que significa Free On Board, ou em tradução livre, livre a bordo, é um conceito do comércio internacional de produtos, importação, que é o custo do produto entregue no porto de embarque ou local de origem. O que quer dizer? Quando a gente vai importar um produto, imagina, vou importar uma carabina. Eu vou pegá-la lá num porto na Europa, lá num porto no Oriente Médio, lá num porto no Oriente, lá na China, e esse produto ele vai ter um preço lá nesse local, que é o preço que eu vou embarcar ele para trazer para o Brasil.
Esse preço, esse custo, ele já tem os custos e as margens do fabricante, do distribuidor de lá, e também dos impostos locais. Então a gente vai começar de um ponto aonde lá no país de origem já houve tributação, lucro, imposto, já tem tudo aí. Mas a gente não vai falar dessas tributações de outro país. A gente vai falar de quando a gente pega no porto, que é o preço FOB, esse custo FOB, e quando traz para cá. Eu vou citar isso muitas vezes, se vocês tiverem dúvida, vocês voltem aqui neste local. Bem, vamos começar com o transporte. O produto estava disponível lá no porto e a gente vai precisar trazer ele para o Brasil. Como é que isso vai ser feito majoritariamente? Principalmente com carabinas e outras coisas. É necessário alugar um container, que é uma dessas caixinhas que está nesse navio, para trazer esses produtos para o Brasil. Um container desse cabe milhares de carabinas, produtos, acessórios. Porém, um container desse, o aluguel e o trâmite para o Brasil, vai custar de 1.500 a 11 mil dólares. Imagina, isso aí vai custar, lembra que o dólar estava ali por volta de R$6? Vai custar ali entre 8 e 9 mil reais, até praticamente 70, 80 mil reais, dependendo da época. Então, esse custo vai ser dividido por todos os produtos que estão lá dentro, mas já é um custo muito alto. Esse custo, imagina, isso são coisas normais, tá? Isso aqui a gente não está falando de nada anormal. O anormal vem depois, mas já são custos altos, que envolvem riscos e outras coisas. Vocês vão entender por quê. Então, quando esse produto chega num porto brasileiro, ele vai ter que passar por uma revisão da Receita Federal e do Exército, se tratando de armas, equipamentos e PCS. Só que tanto a Receita Federal quanto o Exército, eles vão demorar de 30 a 40 dias úteis, ou seja, de uns 45 dias a 60, normalmente, para poder liberar essa carga para que ela seja enviada para o seu local de origem, destino aqui dentro do país. Só que custa de 3 a 7 mil reais por semana o aluguel do espaço onde esse container vai ficar guardado. Ou seja, você vai chegar com ele no porto e, dependendo da agilidade do Estado ou não, você vai encarecer ou não seu produto. E essa é uma conta que ninguém sabe exatamente aonde ela vai parar. Porque, segundo me foi confidenciado, existem containers que podem ficar ali 6 meses. E agora veja uma situação. Para tirar esse container do porto e levar ele até a indústria ou até o distribuidor, você precisa de um CR. O que é um CR? É um documento emitido pelo Exército que chama Certificado de Registro. Os CACs, aqueles conhecidos CACs, que são os brasileiros que podem comprar armas de fogo e produtos controlados, eles também têm CR, CR de caçador, de atirador ou de colecionador, ou os três. Mas um CR desse, por motivos quaisquer, pode ser cancelado. Motivos alheios até a qualidade do que foi feito. Houve um erro lá, deu um problema, a pessoa achou alguma coisa e cancelou um CR. Aí toda uma operação dessa de importação vai ficar parada aí no porto quase que indefinidamente. E os custos e os riscos só aumentam. Quando chega aqui e já para no porto, a gente já começa a ter algumas estranhezas e riscos muito ampliados. Depois disso, a gente vai partir para o transporte terrestre. Tendo o CR estando ok, as vistorias da Polícia Federal, da Receita Federal e do Exército estando ok, a gente vai ter que fazer esse produto chegar até a indústria, né? E você tem o frete também, o frete até o lojista. Você também vai agregar nesse momento algumas taxas, como a tarifa de utilização do Sicomex, que é um sistema de comércio exterior e outros que você precisa usar para fazer cadastro e interagir com o Estado. Bem, você também vai ter um adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. É um imposto para que seja aplicado nessa bandeira aí. Você vai precisar de um seguro. Então, aqui você já ampliou ainda alguns custos em cima daqueles custos anteriores, né?
E você vai precisar também de pessoal especializado e equipe. Você imagina qual é o perfil do profissional que vai desembaraçar esses produtos na alfândega, que vai desembaraçar esses produtos frente ao Exército, principalmente se houver exigências. Não é qualquer pessoa, não são quaisquer pessoas. Muitas vezes precisa até de relacionamentos, não sei se você me entende. Porém, isso tem custo, essas pessoas também não são baratas, essas equipes têm custos altos e também não são custos 100% previsíveis, porque a gente não sabe sempre o nível de trabalho que vai dar para desembaraçar essas coisas. Mas vão anotando aí no caderninho de vocês todos esses temas de custo, que é muito importante. Nós vamos falar de importação, mas do quesito impostos. E, neste momento, chegou aí o leão, que a gente sabe que representa, muitas vezes, impostos, né, aqui no Brasil. Cobrança dos impostos representa aquele órgão bem eficiente para nos cobrar esses valores. Bem, tributação, mas da importadora e da indústria. Esses impostos aqui, gente, são referentes ao produto que chegou no porto. Lembra que lá atrás nós trouxemos o produto de um porto lá fora para um porto brasileiro, ele ficou algum tempo lá na alfândega, foi vistoriado pelo Exército, pela Receita Federal, e a partir dali ele vai sofrer uma tributação para que ele possa ser distribuído aqui no Brasil. Muita gente chama de desovado. Bem, o câmbio a gente já falou também, que é o preço do dólar nesse momento. Aí a gente tem aqui um imposto de importação de 20%, que é um valor muito alto. A gente tem um imposto ainda mais alto, que é o IPI da importação aqui, 55%. Aí entram outros como PIS, 1,65%, COFINS, 7,60%, dependendo do tipo de importação, ICMS, e o imposto de renda sobre pessoa jurídica. O imposto de renda pessoa jurídica, a empresa também paga imposto de renda, que é esse aí. E esses 15% são recolhidos e no final do ano a empresa declara lá notas fiscais e gastos que podem ser abatidos desses 15% e ali há restituições, mas não é nunca 100%, ou quase nunca 100%. E aí nós temos a margem do importador e da indústria. Gente, aqui vocês têm que prestar atenção numa coisa, para vocês não terem uma impressão errada das coisas. E para a gente começar a tirar alguns fake news da nossa mente. Quando a gente olha um produto de R$ 1.600, R$ 1.500, o importador não está levando 40% de R$ 1.500. Ele está levando 40% em cima daquele valor FOB. Lembra? Imagina que custou $100 lá fora. Ele vai botar 40%. E depois o Estado vai colocar esse caminhão de imposto em cima. Nós temos que aprender, para entender isso bem direitinho, e me desculpe se você é da área, mas eu tenho que explicar isso aqui para quem é leigo no assunto ou não conhece desse tipo de questão, que é tributação, como funciona isso. Então, aquele produto FOB, que esses R$ 100, aquele valor do produto lá no porto, chegou aqui no Brasil, foi vistoriado, passou pela Federal, passou pelo Exército, e ele sofreu uma margem agora da importadora. A importadora colocou lá 40% nesse caso aí. Então 100 vezes 40%, mais 40%, vai dar R$ 140. Então, se nesse momento a gente fosse vender esse produto e o Estado não tivesse envolvido nessa questão, como é que seria isso? Seria uma coisa bem simples. Eu ia pegar esses R$ 140, ia tirar aqui na calculadora R$ 40, que é a margem da importadora para pagar tudo que ela precisa, ia sobrar 100, e ela ia pegar esse 100, ia pagar lá o importador ou o banco que financiou o pagamento para ela. E não ia sobrar nada, beleza? Essa seria a operação mais simples possível. Mas não é assim que funciona quando o Estado entra na equação. E como é que isso vai funcionar? Eu vou pegar aqui como exemplo aquele imposto de 55% que era o mais alto.
E aqui vocês vão entender uma das grandes falácias e uma das grandes maldades que fazem com os mais humildes ou com as pessoas leigas, né? Ah, o imposto de importação é 55%. Cara, não é. É muito mais, mas é muito mais. E eu vou explicar para vocês aqui da matemática como é que isso funciona e como é que esses impostos vão ganhar volumes estratosféricos, que já são altos de face, se fosse 55% já era alto, mas eles vão ganhar outro tipo de dimensão e volume aí. Então, eu vou pegar aquele valor de R$ 140, que é o produto mais a margem, e vou aplicar 55%. Imagina que o Estado fosse igual a uma empresa normal. Ele quer a parte dele, então 140 mais 55%, o que vai dar? Vamos ver aqui. Mais 50%, vai dar 77. 77 é 55% de 140. Eu somando agora o 140 com 77, eu tenho 217. Então, o que seria R$ 217? Seria 100 mais 40 da margem, mais 55 do Estado. Só que não funciona assim. Eu vou mostrar para vocês. O Estado não vai pedir a sua planilha de custos e ver quanto que era o valor para aplicar 55% e tirar o dele. Ele vai pegar o valor final da nota fiscal, que ele seria 217, e vai tirar 55% dali de cima. Agora vem a tragédia. Imagina que você começou um negócio, não sabe disso e calculou assim, que era normal, né? Qualquer pessoa normal pensaria assim. Então eu vou tirar 217 menos 55%. 55% de 217 é 119,35. Agora eu vou subtrair dos 217. Sobrou para o importador apenas R$ 97,65. Não sobrou nem para ele pagar o produto lá do porto, que é aquele valor FOB ali. E o cara acabou de quebrar. Então, gente, não é assim que calcula o imposto e não é 55%. Agora eu vou mostrar como é que se calcula. E você não precisa ficar preso na matemática do cálculo, que é uma matemática um pouquinho mais complicada, apesar de ela estar bem simplificada aqui. Então vamos fazer o cálculo. Você precisa ficar atento à dimensão do volume que vai aumentar esse valor agora. Então eu tenho os mesmos 140%, mas eu tenho que pensar num valor que quando o Estado tirar de cima dali, os 55, vai voltar para os 140. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um inteiro, menos uma fração de 0,55, que é referente a 55% do imposto. Deu uma fração de 0,45. Cara, eu não vou explicar isso aqui, mas você vai ver a mágica acontecer. Agora eu vou pegar os 140, vou dividir por 0,45 e pronto, R$ 311. Para que eu devolva para o Estado do jeito que ele calcula os 55% dele, eu tenho mais do que dobrar aqueles R$ 140. Se eu dobrar, será 280. Ainda fica faltando muito dinheiro para chegar em 311. Vamos ver se essa conta está certa? Ó, 311 menos 55%, agora eu vou pagar o Estado. Deu 171, todo mundo sabe que esse número é maravilhoso. E voltou 140. Eu paguei para o Estado R$ 171 referente aos 55% de imposto, que não é 55%, é cento e tantos por cento. E se fosse 60, era 150, porque quanto mais aumenta, pior fica, porque esse tipo de cálculo ele acaba provocando uma progressão exponencial. Então, essa aqui já é uma grande maldade que falam para o povo. E eu estou explicando isso porque senão depois vocês não iam entender como é que o declarado imposto de 90% chegaria a estratosféricos XXX%. Agora, no próximo slide, você pode ter certeza que as coisas vão piorar. Mas lá para frente, o que vai ficar um pouco mais simples é a forma de você perceber como é que a indústria trabalha esses números
para saber como é que ele vai comprar uma coisa lá fora e descobrir o valor aqui dentro para ver se ele vai conseguir comercializar ou não. E você vai conseguir fazer esse cálculo de uma forma bem mais simples. Então, seguindo aqui, vamos ver aqui a segunda parte da tributação. Então, todos aqueles impostos que você viu e que eu já expliquei como é que eles são aplicados sobre um produto, que é uma coisa extremamente agressiva, eles são os impostos de importação. Agora a gente vai colocar ele na loja, ou vai colocar ele na indústria, a gente vai tirar ele do porto e vai chegar na indústria, né, com aqueles impostos, e da indústria vai chegar nas lojas. Para chegar nas lojas, vai incidir mais um monte de imposto, em cima daquele monte de imposto que você já viu. Bem, eu sei que dá dor de barriga, mas é assim mesmo que funciona. Então, vai incidir na loja para venda, no comércio, IPI, ICMS, DIFAL, que é um imposto novo aí sobre e-commerce, imposto de renda pessoa jurídica de novo, imposto sobre produto industrializado, a cota é menor, mas ela existe de novo. Aí você vai ter contribuição de PIS, de CONFIS, você vai ter um monte de contribuições aqui, que em média elas dão aí entre 12%, 22%, 23%. Então, em cima daquele montante lá de impostos, ainda tem mais esses impostos aqui que são mais voltados aqui para o varejo. E aí o lojista vai colocar a margem dele. Agora, preste atenção. Lembra daqueles R$ 311, que eram aqueles 140, mais um 71, que era os 55% por fora? Os 60% a 80% da margem do varejo, ela é em cima dos 311%, gente. Não é em cima daqueles R$ 1.600 que você vê da carabina do valor final. Ele é sobre esse valor muito menor ainda. E por que ele ainda é maior do que o da importadora? E a importadora é maior do que o da indústria, que é aquele preço lá fora? Porque a indústria, quando ela vende para todo mundo. Ela tem uma escala gigantesca. Então ela pode ter uma margem menor porque ela está vendendo para um espectro gigantesco de clientes. Quando você pega o distribuidor, ele já está pegando só uma parte da produção da indústria. Então, em vez de vender para milhões de pessoas, ele vai vender para centenas de milhares. E o lojista vai vender, às vezes, para milhares. Né? Então, essa capilarização vai aumentando e as margens também vão aumentando porque a escala da venda vai diminuindo. Não sei se vocês entenderam, mas funciona assim. Mas o importante é saber que nem o importador, nem o lojista, e muito menos a indústria, vai morder essa fatia gigantesca do valor que foi agregado ao produto inicial. Quem vai morder ela é o Estado, e ele ganha de absolutamente todo mundo. Agora, a gente vai fazer um exemplo prático para ver se vocês entendem na prática como é que funciona isso. Bem, a gente está sendo invadido aqui por vários leõezinhos. Eu vou mostrar para vocês como é que a indústria faz para simplificar toda aquela margem, todo aquele mar de impostos, porque imagina, você é um empresário, sentou numa empresa lá na Europa, no Oriente, está vendo o catálogo de produtos dele e você tem que ter uma ideia de quanto esses produtos custariam aqui no Brasil. Então, gente, como que a gente vai fazer para saber essas margens? A indústria desenvolveu um método. Eles calcularam aqueles montes de impostos e descobriram um fator de multiplicação para simplificar, para que eles pudessem fazer uma análise rápida da precificação dessas coisas. Agora, com isso, você também vai poder fazer. Então, o que acontece? A indústria multiplica um produto no valor FOB por 40 vezes. 40 vezes para saber quanto ele vai custar aqui no Brasil. Então, se eu estou comprando uma carabina lá no exterior, lá no porto, por R$ 100, $100, ele vai multiplicar por 40 e vai descobrir o valor em real, viu? De dólar para real. Então, um produto de $100 lá no porto vai chegar lá na loja por R$ 4.000.
Assustou? É o resultado daquele monte de impostos sobre impostos e taxas e custos que a gente viu anteriormente. Então, devido à complexidade do processo e às constantes oscilações de custos, se utiliza um multiplicador aproximado de 40 vezes sobre o valor original do produto em dólar. O fator possibilita estimar rapidamente o preço aproximado para o consumidor em real. Bem, é o que eu te falei, isso aqui é tão absurdo e é um volume tão grande que até eu que estou acostumado a fazer isso me assustei com a diferença. E olha que eu costumo ver importações de armas de fogo que também são parecidas. Né? Eu vou pegar como exemplo aqui uma Hatsan Strike Edge. Eu fiz a cotação dela no Mercado Livre. Opa, chegou o leão aí com ela na boca, hein? E eu peguei a mais cara que eu encontrei lá, mas depois eu vou explicar para vocês o motivo. Então eu achei essa Hatsan por R$ 1.759. Então vamos ver esse exemplo aqui. Essa Hatsan, que custa esse valor, dividido por 40, ela ficaria por $44 no valor FOB. Então, se eu quiser saber quanto que essa arma provavelmente custou lá num porto lá fora, antes de passar por toda essa tributação, eu divido 1.759 por 40. Aí você fala, não é possível que uma arma dessa que eu pago $1.759, custa $44, que multiplicado ali dá R$ 250. Não é possível. Gente, eu vi essas tabelas de preço. A indústria me abriu. Olha aqui, ó. Essas aqui são as tabelas. Eu vi. É um escândalo. Mas lembre-se, a indústria que fabricou essa arma ganhou o lucro dela em cima de $44. Em cima dos 44, o importador colocou a parte dele, que é aqueles de 40% a 60%. Depois dos impostos, o lojista colocou a parte dele, que era um pouco mais. E o resto é imposto. O resto é imposto, taxas e tudo mais. Então, gente, quando a gente for reclamar de preço de carabina, do valor das coisas, que é justíssimo reclamar, e a gente vai reclamar, logicamente, com o lojista, que a gente vai negociar preço, tudo, lembre que ele também está sob uma pressão absurda. E que muitas vezes ele tem pouca margem para fazer isso. Principalmente se você já fez o seu trabalho de bom consumidor, cotou essa carabina em vários distribuidores bons que você sabe que pagam imposto, não adianta cotar quem não paga. Isso aí é outra história. Né? Isso aí é um assunto que eu não vou nem entrar aqui. Né? Mas assim, você cotou, ela está num valor médio, todo mundo vai ter um limite muito curto para negociar essas coisas, porque você viu como é que esse produto ele é precificado, como é que ele chega aqui. Então, seguindo o nosso exemplo aqui, eu vou passar para a segunda fase da nossa apresentação. Nessa segunda fase, a gente vai fazer uma coisa que é uma forma, a gente vai ver uma forma de pensar esses custos que não foi a indústria que me passou. Essa é a forma que eu sempre fiz e que me levou à curiosidade de chegar à indústria, aos importadores e fazer esse levantamento. Então, essa forma que eu estou explicando para vocês aqui agora, você não precisa da indústria, você pode fazê-la sozinho. E você pode fazê-la com arma, com carro, com bicicleta, com qualquer coisa. Então vamos continuar aqui. Eu costumo usar uma referência sempre lá dos Estados Unidos para pensar nisso. Então eu cotei essa Hatsan lá fora. E ela custa lá, com as diferenças dela, aproximadamente ali, vocês podem ver aqui embaixo, ó, $143. Né? Então, o preço de varejo no ZEUA, nessa loja aí, Balistas, você pode consultar, esse preço dessa data que eu indiquei no começo do vídeo, ela custa $143. Você lembra que quando aqueles 1.700 que eu dividi
pelos 40, deu um valor mais ou menos FOB lá no exterior de 40 dólares, 44 dólares. Então, se é isso, e eu tenho certeza que é, lá nos Estados Unidos a arma ficou 2, 3 vezes mais cara que o valor lá fora. Saiu de 44 dólares para 143 dólares. Se eu multiplicar pelo câmbio do dólar, vai dar R$815, beleza? Preço de varejo no Brasil, Mercado Livre, aqueles 1.759, se eu dividir pelo dólar, dá 308 dólares. Então a carabina no EUA custa aproximadamente metade que no Brasil, ou seja, ela custa R$815 lá para o americano, e no Brasil ela custa 1.759. Então a relação de custo é de 1 para meio. Bem, eu vejo muita gente mostrando contas assim para o brasileiro. Se você converter esse dólar, ele não dá muita diferença não. Para mim, no meu entendimento, esse é o outro grande engano que eles vendem para nós, para os mais pobres, para os que não conhecem dessa matemática financeira. E eu vou mostrar para vocês que isso aqui é uma mentira também. Não é uma relação de 1 para meio. Isso aqui é uma mentira grosseira. Então não é. Não é uma relação de 1 para meio. Vamos entender aqui. Preço no EUA, 143 dólares. Preço no Brasil, R$1.759. Seguindo aqui a nossa explicação, vamos pegar aqui o seguinte. O salário médio no EUA nesta data é 4.949, segundo os institutos lá deles de pesquisa, sites brasileiros, jornais. Eu pesquisei um monte de lugar e eles praticamente mandam a mesma fonte original que eu busquei lá. Então, em média, o salário do americano, entre o americano que ganha mais, o menor, dividindo pela população, vai dar um salário médio de 4.949. Isso não é um salário mínimo, é o salário médio do americano. O salário médio do brasileiro é 2.178. Entre quem ganha salário mínimo e ganha salários de juiz lá de 30 mil, 40 mil, 50 mil ou menos, empresários, o salário médio é 2.178. Então vamos fazer uma conta aqui. Isso aí você pode consultar na internet à vontade, são esses valores divulgados pelo IBGE, pelos institutos americanos de pesquisa. Quantos por cento do salário a carabina representa em cada país? Vamos ver isso aqui. No Brasil, se eu pegar o valor dessa Hudson de 1.759 e dividir por 2.178, que é o valor médio do salário, eu vou chegar à conclusão que um brasileiro ele vai gastar 81% do salário do mês dele, um brasileiro médio, para comprar uma espingarda de pressão. Então ele vai gastar, pensando em 22 dias, mais ou menos uns 17, 18 dias de trabalho dele para comprar uma carabina de pressão de R$ 1.759. E lá fora? Lá no EUA, que é o país mais livre do mundo, com menos taxas de impostos, onde as coisas são mais livres, então para mim é o melhor exemplo, porque vai dar a maior diferença possível, eu vou pegar os 143 dólares, que custa a carabina lá, e vou dividir por 4.949 dólares, que é o salário médio do americano. Eu vou chegar à conclusão maravilhosa que essa carabina lá custa 3% do salário de um americano médio. Cara, 3% do salário de um americano médio. Então, o papai americano, quando quer comprar uma carabina para o filho, e essa aqui é uma carabina melhorzinha, ele não pensa duas vezes, ele compra 2, 3. Não tem problema para ele comprar um negócio desse. Nenhum. Eu vou trazer a calculadora aqui de novo e vou fazer uma conta aqui para a gente pensar nisso aqui de outra forma. Então, imagina que aqui no Brasil, o brasileiro que ganha R$ 2.178 por mês em média, fosse gastar apenas 3% do salário dele, vou multiplicar aqui vezes 3%, para comprar uma carabina. Ela custaria R$ 65. Então, papai, eu quero uma carabina. Não, tudo bem, filho, eu vou ali
a gente vai comprar R$ 65, ele bota uma Hudson Strike Edge na mão do filho dele. Vocês entenderam a diferença que numa relação de 1 para meio, se você multiplicar por dólar lá real, não dá bolhufas nenhuma? Agora, essa comparação aqui, ela vale para a carabina. Tem produtos nos Estados Unidos que eles são bem mais caros para o americano. E talvez o mais caro para ele seja a saúde. Saúde nos Estados Unidos é muito cara. Ela tem uma relação de custo, às vezes até parecida com a do brasileiro. Porém, lá não existe um SUS. Até existe uma saúde pública que se tenta implementar, mas não é uma coisa assim generalizada. Mas todos os meus amigos que moram lá e pagam a saúde no preço caro americano, inclusive nos Estados Unidos, declaração de falência e outros problemas muitas vezes são decorrentes de pagamentos de problema de saúde, eles falam que preferem a saúde paga de lá do que a saúde gratuita daqui. Eu não estou dizendo que a saúde de lá é melhor do que a daqui, mas eles preferem essa liberdade de escolher e pagar do que ter uma coisa de graça que é duvidosa. Às vezes não digo nem quanto à qualidade, mas a disponibilidade e tudo mais que envolve isso. Porém, no final das contas, é um país que as coisas de consumo representam muito pouco para quem vai comprar. Então, é completamente diferente. E é completamente diferente. Você viu o cálculo aí. Eu vou retornar aqui e vou mostrar isso para vocês ainda de uma outra forma. Esse custo versus poder aquisitivo. Quanto um brasileiro precisa ganhar para ter o poder de compra de um americano se o quesito fosse a aquisição desta carabina Hudson? Eu já falei sobre o plano de saúde que pode variar. Mas eu vou falar dessa carabina. Então vamos pensar aqui, ó. Valor da carabina no Brasil, R$ 1.759. Então, quanto que eu teria que ganhar de salário para que R$ 1.759 representasse apenas 3% do meu salário? Então vamos fazer aquela continha que a gente aprendeu lá em cima. Eu vou pegar 1.759 e vou dividir aqui por 0,03, aquela fração invertida lá. Bem, é isso aí que vocês estão vendo. Eu precisaria ganhar no Brasil R$ 58.633 para ter o poder de compra de um americano que ganha aproximadamente 4.959 dólares, se o quesito fosse essa carabina de pressão. Deu para entender a diferença? Quando alguém falar para você, não, é só multiplicar lá por real, por dólar, que você vai ver tudo quase a mesma coisa. Cara, não é a mesma coisa. Mas não chega nem perto. Essa carga tributária que vocês viram aqui, ela é escravizante, ela é destrutiva, ela é humilhante. Bem, como eu disse, impostos são importantes para, às vezes, garantir saúde para quem não pode pagar, para garantir benefícios sociais para quem está alijado na sociedade, para garantir que nós cuidamos do nosso condomínio chamado Brasil e façamos estradas, portos, aeroportos. Agora, será que essa carga tributária que vocês viram está trazendo para nós os benefícios prometidos? O problema não é um imposto, gente. O problema é o tamanho dele, é o tamanho do Estado. É como a gente pensa as coisas. Então, esse vídeo aqui não é sobre política. Mas isso não é política, isso é sobrevivência. Esse buraco, ele é abismal. E eu vou pedir para vocês mais uma vez, não deixe esse conteúdo ficar preso aqui não. Compartilha ele. Passa para os seus amigos, comente aí, dê o seu like, torne esse canal mais relevante. Que é até uma forma de proteger quem faz conteúdos assim. Eu sei que está tudo muito longo, mas eu tentei reduzir isso demais e não dá. É muito assunto. E é um assunto muito importante para ficar comprimido num espaço muito pequeno de tempo. Ele perderia até a credibilidade. Mas, como eu disse, a cada slide vai piorar. Vamos seguir aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente tem olhado a indústria no Brasil e as coisas,
e dou uma sugestão, que é só uma sugestão, cada um faz da forma que preferir, que a forma como a gente tem que interagir no mercado, né? Mas é uma sugestão. Por que a indústria é tão pão dura? Eu escuto isso toda hora, né? E às vezes a pessoa que não conhece isso aqui tudo está falando com a maior sinceridade. Era só colocar um gatilho regulável na arma, né? Aí eu tenho um frame aqui, o frame que ele comprou lá, para chegar aqui, lembra, você vai ter que multiplicar por 40x. Ah, era só uma válvula reguladora. Ah, chegou uma coronha aqui, não é de polímero, eu quero madeira. A diferença é mais 40x, né? O gatilhozinho lá que chegou regulável, a diferença é mais 40x. Ah, chegou o meu muzzle brake ali, ele é melhorzinho, mas a diferença são mais 40x. E a luneta é mais 40x. E no final, uma arma com todos os quesitos completas e qualidade, ela fica extremamente cara, porque é muito custo. Então, o que acontece? Quando você está numa indústria, quando o dono de uma indústria, os designers, os engenheiros projetistas estão pensando um produto, existe uma galera que está em cima deles, que é a galera do marketing, que está apertando eles em custo para eles fazerem a coisa de melhor qualidade, no menor preço, porque quando cada parafuso é colocado num projeto desse, tudo vai ser multiplicado por 40 para se pensar no valor final. Por isso que é tão difícil colocar uma carabina no mercado. E por isso, quando a gente começa a ter descontrole de dólar, de finanças públicas e tudo mais, o Estado começa a inchar e precisa de mais dinheiro, quem sofre somos nós, é o produto, é a comida, tudo vai ficando prejudicado, a qualidade vai caindo, porque não há como esses produtos chegarem para a gente de uma forma saudável. E lembre-se, aquela carabina de 1.700, se eu dividir aquele valor por 40, deu 44 dólares. O cara que fabricou ganhou um percentual em cima de 44 dólares. O que trouxe para o Brasil colocou 60% em cima de 44 dólares. Aí o Estado botou aquele caminhão de imposto que vocês viram, mais de 90%, que não é 90%, vai multiplicar aquilo por 100. Aí o lojista, que vai vender menos, com todos os riscos dele, vai colocar mais 60%. Mas não é em cima de 1.700 não, é em cima de 600 e pouco. Aí depois vem mais um caminhão de imposto e vira 1.700. Então, gente, quem produz no Brasil, eu fico vendo aí, por exemplo, a Rossi, que tem um produto nacional, aquela carabina R8, 100% nacional, eles são heróis. Eles são heróis. Uma tag que traz aqui produtos para a gente, que está encarando toda essa briga, também são heróis. As outras empresas do mercado que estão aí buscando, trazendo novidade para vocês, eles são heróis. É deles que a gente vai ter que cobrar desconto, preço, que é assim que o mercado é. O mercado é duro mesmo. Mas entenda, quando você estiver fazendo isso, lembre que eles não são os vilões e que tudo tem um limite, senão você mata eles. Você lembra aquele slide que eu mostrei anteriormente com a carabina de R$ 1.700? Eu achei daquelas carabinas por 1.200. Vamos ver aqui, 1.250. R$ 1.250 dividido por 40, 31 dólares. Ele não pagou 31 dólares preço FOB nessa carabina, que eu vi o preço. Ele está vendendo abaixo do preço de mercado. Quem calhou, ele não conseguiu vender, a turma não está conseguindo comprar comida. E aí todo esse sistema de custo que vocês viram não é tudo. Ainda tem coisa pior, que é isso aqui que a gente está falando. Vamos continuar aqui na apresentação para a gente chegar nesse ponto de esclarecimento aqui do resto. A gente ainda tem, em cima de tudo, riscos mercadológicos. Então, o cara fabricou lá na Europa, pensando no consumidor final, fez o melhor produto que ele pôde. Lembra? Custou 40 dólares, 44 dólares a Hudson lá, já com o lucro do fabricante. E esse produto chegou aqui a R$ 1.700.
Aí você vem aqui, tem uma instabilidade política e alguém vem e proíbe o lojista de vender a arma dele. Por quê? Porque eu quis. Aí você tem uma instabilidade jurídica. Ah, você perdeu o seu CR. Por quê? Porque eu quis. Porque eu não gosto de arma. Aí, a pretextos mais malucos do mundo, o país vai desabando politicamente, com instabilidades, vai desabando juridicamente. Aí você chega na concorrência leal. Você tem pessoas pagando imposto, escolhendo produtos lá fora, uns caem no gosto popular, outros não caem, calham. É normal, o mercado é bruto mesmo. E essas pessoas estão colocando todos os seus investimentos aí. Aí uma empresa dessa recebe um processo trabalhista ali, não é justificado, e perde. Aí perde tudo, às vezes, dependendo do processo. Aí você vem ainda a concorrência predatória, que são aqueles que não pagam imposto. Aí você está pensando, cara, mas é justo eu pagar esse montante de imposto? A minha referência para te falar isso é a minha referência de cristão. A Bíblia manda pagar e manda a gente resolver isso com conhecimento. Como é que resolve esse conhecimento? Por enquanto, você tem que ser feliz, comprar caro, atirar com o que você tem e se virar. Nem dá para desistir. Mas a gente precisa diminuir o Estado e digo para vocês, valorizem as empresas. Um dia você vai ser um empresário, se Deus quiser. Vai ter colaboradores. Então, se você gostou desse conteúdo, com toda essa informação, passe para frente, não deixe aqui. Muito obrigado por assistir.